Irmãos, eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra. E essa palavra, eu recebi ela no dia 9 de maio de 2024. Durante um devocional que eu estava fazendo. E tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não sabe explicar, né? Eu deixei a palavra escrita, a palavra pronta. E durante esses 2 anos, eu tive algumas oportunidades de ministrar. Na célula, na igreja. Mas não era o momento de eu entregar aquela palavra. E sempre o Espírito Santo me levava a ministrar algum outro texto. E dessa vez não foi diferente. Eu tinha uma palavra em mente. Eu falei, essa palavra é boa. Essa palavra que eu vou ministrar. E enquanto eu tentava preparar aquela palavra, ela não fluía. E aí eu peguei e orei ao Senhor. E o Senhor me mostrou essa anotação que eu tinha feito. Essa palavra que Ele já tinha me dado há 2 anos atrás. E eu entendi que este era o momento de ministrar essa palavra. Então o tema dessa mensagem hoje é: qual é o teu véu? Nós vamos ler no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu vou acompanhar com vocês aqui, porque a minha Bíblia ela está na NVT. Talvez ela troque algumas palavras. Então, a gente vai do 7 ao 18, tá? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém, irmãos? Semana passada, quando o pastor começou a ministrar a palavra, ele puxou o texto onde falava sobre a ordem de Deus para como deveria ser formado o véu que dividiria o santo dos santos, o véu que limitava o acesso das pessoas ao lugar da presença do Senhor. Quando ele começou a ler essa instrução, eu peguei na mão da pastora e falei para ela assim: lá se foi a minha palavra. Eu sentia que ele ia ministrar algo sobre o véu. E essa palavra já tinha ela, mas glória a Deus, a palavra que ele ministrou, ela veio de encontro àquilo que eu precisava ministrar nessa noite. Na verdade, ele explicou muito bem já essa parte. Então, hoje nós vamos falar sobre qual é o teu véu.
Na Bíblia a gente encontra alguns tipos de véu. Então, como nós lemos no texto, Moisés, ele usava um véu que escondia. Lá, isso está em Êxodo 34. Então, o véu que Moisés usava era um véu que ele usava para esconder a glória. Existe também o outro véu, como o pastor ministrou na semana passada, que é um véu que separava o acesso do homem do Santo dos Santos, o lugar onde estava a Arca da Aliança, onde era considerado o lugar onde estava a presença do Senhor. E aí também Paulo, nesse texto que nós lemos, ele descreve um véu que encobre a mente e encobre o coração. Então, quando eu li 2 Coríntios lá atrás, me chamou muito a atenção a questão de Moisés usar um véu para encobrir a sua face, para a glória não aparecer. Ou para aquele momento que ele estava vivendo que não pudesse ser visto. E eu comecei a pensar nos véus. E o sentido do véu que eu quero trazer hoje é que nessas demonstrações o véu ele era um fator limitante. Ou ele limitava a visão, ou ele serve para limitar a visão das pessoas, ou o outro véu ele limitava o acesso. Então, o véu ele tinha nessas características um fator limitador. E pensando sobre esse fator limitador, ele me fez pensar em nós. Porque a palavra ela é para nós. E nós temos que ser capazes de entender a forma como ela fala. Não como o texto fala, como era naquela época, mas aquilo que ela se aplica para nós. E naquele dia, o que essa palavra falou comigo foi que talvez nós agimos de tal maneira como Moisés. Talvez no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa casa, nós usamos alguns tipos de véus. Nós criamos alguns tipos de véus. E esses véus, eles servem para esconder, para limitar. Existem pessoas que criam véus de relacionamento. Véus que não permitem o relacionamento, véus que afastam as pessoas. Existem pessoas que criam um véu de tal forma que as pessoas não conseguem conhecer verdadeiramente quem ela é. Elas conhecem aquilo que ela permite as pessoas conhecer. E assim somos nós. Assim somos nós. Às vezes nós criamos alguns véus nas nossas vidas, e eu falo nós, mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Nós criamos alguns véus, algumas barreiras que não permitem que as pessoas talvez não nos conheçam. E o pior de tudo é que nós achamos que esse véu, ele também esconde as nossas falhas, ou traumas, ou feridas de Deus. E nós achamos que está tudo bem viver dessa forma. Nós achamos que esse véu que está escondendo, ele é suficiente para me trazer uma boa condição, uma boa vida. Então, hoje eu quero te remeter a uma pergunta, ao tema da mensagem. Que você já comece a pensar no seu coração. Eu uso algum véu? Você usa algum véu? E que você já comece a pensar, qual é o teu véu? Qual é o teu véu? O que nós temos escondido? E aí você pode pensar, mas eu não estou fazendo nada errado. Eu tenho algo que eu guardo só para mim. Tem pessoas que criam um véu, não porque estão escondendo um pecado. Tem pessoas que criam um véu por medo. Outras pessoas criam um véu para se proteger. Mas geralmente esse véu, ele tem origem em uma ferida. Em um trauma, em uma dor,
em algo que a pessoa viveu. Mas, voltando à palavra agora, a primeira vez que eu li o versículo 13, não somos como Moisés que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem o fim da glória que se desvanecia. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu parecia os israelitas que Paulo fala, que estava lendo ainda as leis que condenavam, as leis que matavam. E eu pensei para mim assim, Paulo está falando mal de Moisés, né? Porque ele está falando que Moisés, no meu primeiro entendimento, Moisés usava um véu para esconder a glória que se desvanecia. Eu falei, mas não está certo, isso não estaria na Bíblia. A Bíblia Paulo não seria uma pessoa que usaria um momento para falar mal de Moisés. E aí eu tive que aprofundar a minha busca para entender o que Paulo queria dizer naquele momento. E a Bíblia nos fala, aí todos vocês já conhecem, lá em Êxodo 34, se alguém quiser ler depois toda essa história, a Bíblia nos conta que Moisés, depois de libertar o povo de Israel, ele sobe no monte pela segunda vez, porque a primeira vez que ele subiu e voltou com os mandamentos, não deu certo. Vocês podem ler toda a história. Ele sobe no monte pela segunda vez, e lá ele fica por 40 dias, sem comer, sem beber, somente na presença do Senhor. Quando Moisés desce do monte, carregando os mandamentos, as pedras gravadas com os mandamentos, quando ele chega para falar com o povo de Israel, a face dele resplandecia. E ela resplandecia de tal forma, aquilo brilhava, porque Moisés estava na presença do Senhor. E aquilo, ninguém precisava olhar para Moisés e perguntar para ele, você estava na presença de Deus? Não precisava, porque era visível na face dele. E num primeiro momento aquilo assustou as pessoas. Elas olharam o que seria aquilo. Então Moisés deu a palavra às pessoas que Deus tinha falado com ele e começou a usar um véu para encobrir o rosto, para não transparecer aquela glória de Deus que brilhava sobre ele. E então Paulo fala que ele usava o véu para encobrir o rosto de uma glória que se desvanecia. Eu falei, não pode ser. Paulo não ia usar um momento de palavra para falar de Moisés. Aí eu fui procurar o que seria o significado dessa palavra, desvanecia. Porque se eu interpretar na minha limitação de conhecimento, eu ia falar assim, não, Paulo está falando que Moisés escondia o rosto porque ele estava perdendo a glória da presença de Deus. E quando eu fui pesquisar, essa palavra desvanecia, ela é uma palavra grega, vou tentar falar para vocês. Katargomenou. Ela vem do verbo katargeu, que pode ser traduzida como desvanecia. E o significado dessa palavra, ela vai muito além daquilo que a gente quer interpretar como seres humanos, de pensar que só estava perdendo o brilho da glória de Deus. Esse desvanecia, essa palavra no grego, a tradução dela é muito maior. Essa tradução, ela pode se falar como aquilo que cumpriu o propósito e deixa de exercer a sua função. Por isso que Paulo encaixa essa palavra desvanecer neste momento. Ele queria abrir os olhos da igreja de Corinto para que o povo que voltava os seus olhos para os mandamentos que Moisés trouxe, para aquilo que a lei, que aqueles que viviam segundo a lei, a própria palavra fala que a lei ela mata. Por quê? Porque Jesus veio para nos justificar. E Jesus é Espírito, e o Espírito vivifica. E era isso que Paulo estava tentando explicar, que naquele momento. Então, esse desvanecer que Paulo fala, ele vem para dizer que
o que estava acontecendo com Moisés é que ele já tinha cumprido com o propósito dele. Então, sim, quando Paulo fala dele, e eu fico pensando, Moisés, um ser humano, Moisés é aquele que falava face a face com Deus. Moisés, ele em Deuteronômio fala que o Senhor mesmo providenciou o sepultamento do corpo dele. Em Judas vai falar que Miguel, o arcanjo Miguel, disputou com o diabo a respeito do seu corpo. E depois em Mateus 17 vai falar, no momento da transfiguração de Jesus, quem apareceu lá? Moisés. Então a minha curiosidade para entender o que Paulo estava querendo falar era baseada na pessoa que Paulo foi. Se ele foi uma pessoa que apareceu junto com Elias, no momento em que Jesus subiu no monte e teve a transfiguração de Jesus naquele momento, não podia ser que Paulo estava fazendo uma crítica a Moisés. Na verdade, ele estava revelando que aquele momento que Moisés estava passando, era porque o propósito para que ele tinha sido encarregado já tinha se cumprido. E aí, o que veio para mim sobre o véu que Moisés usava, sobre aquilo que eu estava entendendo, que eu, você, nós usamos alguns véus para nos proteger ou para parecermos outras pessoas. E pensando sobre isso, o problema, irmãos, não é em usar o véu, talvez para se proteger. O problema é que quando eu cubro, quando eu escondo, quando eu omito, eu não posso ser curado. Quando eu cubro aquilo que deveria estar exposto, ou que deveria estar revelado, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso curar, aí que está o problema. Porque se eu não reconheço, eu não posso ser tratado. E aí que vem os véus que nos aprisionam. Então, esses tipos de véus que nós vamos falar agora. Será que você, será que ainda nós estamos criando alguns véus? Será que tem alguém aqui que tem algo que tem escondido, que precisaria ser tratado? E enquanto você não fizer isso, enquanto você não expor aquilo que precisa ser tratado, isso vai continuar crescendo. Esse problema vai continuar aumentando. E é um perigo para nós vivermos nesse momento de aparência, de colocar um véu, esconder aquilo que precisa ser tratado, talvez seja um comportamento, talvez seja um pecado. Então, são várias coisas que o véu pode encobrir, mas não está tudo bem vivermos de aparência. Porque tem coisas que a gente vai criando nas nossas vidas. Muitas pessoas criam um véu da religiosidade. Um véu de não falta culto, de não falta célula, de saber a palavra. Um véu de saber os versículos, os costumes. Então as pessoas criam um véu da religiosidade e elas vivem aquilo de uma forma até a julgar a forma como o outro vive. Não porque eu sou assim e a outra pessoa não é assim. Ela está errada. Aquela outra pessoa vai para o inferno. E muitas pessoas, elas aprendem como fazer, aprendem como a viver a religiosidade e elas vivem no automático. Elas perdem a intimidade com Deus. Outras pessoas, elas criam o véu talvez da falsidade. Ela constrói uma imagem bonita fora e dentro de casa é uma outra pessoa. Ou ainda nas redes sociais, as famílias perfeitas. Mas quando se volta dentro de casa, há relacionamento sucumbindo por negligência. Do pai, da mãe, do adulto, do responsável. Mas nas redes sociais é tudo lindo. E engraçado, irmãos, que às vezes nós somos pegos de surpresa. Às vezes acontece, um casal se separou, uma pessoa se suicidou.
E a gente se pergunta, o quê? Tal pessoa se suicidou. Eu me lembro de uma pessoa lá de Itaipulândia, que era até conhecida, a mulher se matou. E eu perguntei para a Ângela, lembra, Ângela? Eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu? Porque tu abria as redes sociais dela, irmãos, era só maravilha, só maravilha. Depois eu acabei nem perguntando mais, também não preciso saber o que aconteceu, que a moça se matou. Mas então, as pessoas criam o véu da falsidade e elas vivem aquilo, como também o véu da mentira. Tem pessoas que entram num emaranhado de mentira, que ela mesma começa a viver a mentira, ela não sabe mais separar o que é história do que é realidade, o que é invenção do que é realidade. Talvez nós tenhamos o véu da vaidade, a necessidade constante de aprovação, a necessidade constante de se encaixar. E esses véus, um exemplo do véu da vaidade, ou o véu da necessidade de aceitação, geralmente isso está atrelado a um trauma, a uma rejeição. Então, os véus que nós criamos, seja ele qual for, seja ele qual a tua condição, a minha condição, eles escondem algumas feridas. Talvez o teu véu ele seja orgulho. Talvez você pense que o teu orgulho te protege. Talvez você sabe que precisa de ajuda, mas você não procura ajuda. Talvez você sabe que precisa perdoar, mas o teu orgulho te impede de perdoar. Então esses véus, eles escondem feridas. E feridas, irmãos, vamos imaginar uma ferida literalmente, uma ferida na carne, uma ferida na carne. As feridas, se elas não forem tratadas, as feridas não foram feitas para serem escondidas. As feridas precisam ser expostas. As feridas precisam de um tratamento. As feridas, elas precisam, muitas vezes, de procedimentos. Uma ferida, literalmente falando, uma ferida, um machucado, algo que está na pele, para quem é da área da saúde vai entender melhor que eu. Se eu não tratar essa ferida, ela vai aumentar. Se eu não cuidar dessa ferida, irmãos, as tuas feridas da alma, do espírito, se você não tratar, não vai ter véu que vai esconder. Não há véu que você possa colocar que vai esconder. Porque uma ferida não tratada, ela cresce, ela infecciona. Uma ferida não tratada, ela apodrece, ela fede. E a partir do momento que essa ferida começar a feder, não vai ter véu que vai encobrir essa ferida. Então não há por que eu esconder. Aí você se fala consigo mesmo aí, mas eu não posso falar. Meu querido, não é você e o seu irmão, ou é você e Deus. Os irmãos, a igreja está aqui sim para se ajudar. Mas se ainda está doendo ao ponto de você não conseguir falar, não é você e o irmão, é você e Deus. Você tem que expor para Deus. Aí você vai falar, mas vai doer. Vai. Na saúde tem um procedimento que para tratar de feridas, e esse procedimento se chama debridamento. Sabe o que é o debridamento? Imagina uma ferida toda infeccionada, necrosada. É pego os equipamentos, que eu não sei falar quais são, e é começado a descascar aquela ferida ali. Aquele tecido morto. Imagina você aí com a sua ferida. Aquilo que está morto dentro de você. Imagina Deus começando a passar um bisturi, passar um algodão, um produto ali e começar a mexer. Aquela casca dura que você já deixou criar na sua ferida, Deus vai começando a tirar. E quando Ele tira o tecido morto, aquele tecido inviável, a ferida sangra. A ferida sangra. E é isso que Ele quer fazer contigo essa noite. Ele quer que você reconheça qual que é a sua ferida. Ele quer que você assuma que você precisa de ajuda.
E Ele quer fazer um debridamento espiritual na sua ferida. Ele quer te oferecer a oportunidade de tirar tudo aquilo que é inviável da tua ferida. Tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está necrosado na tua vida, na tua alma, na tua dor. Ele quer tirar, se for necessário, você vai falar, vai doer, vai sangrar. Mas é necessário limpar, é necessário tirar aquilo que não agrega mais nada na tua vida. É necessário fazer uma limpeza de tal forma que sangre, que doa, mas que seja curado, que se torne um ferimento propício à cicatrização, que se torne um ferimento tratável, que você não precise mais esconder, que você não precisa ter medo que vai feder, porque como eu disse lá atrás, a ferida não tratada, e não falo agora no sentido literal do ferimento, do machucado, a ferida da alma, do coração, a ferida não tratada, chega uma hora que você não vai suportar mais. O véu não vai esconder. Ela começa a feder, ela começa a apodrecer. E talvez hoje você está aí parado pensando, mas que ferida que eu tenho? Será que eu tenho uma ferida? Talvez é uma condição que você se encontra. E Deus vai te revelar hoje. Eu não estou aqui para te falar qual que é a tua ferida. Eu estou aqui para te falar que Deus, Ele quer que você expresse a sua dor. Que você presente para Ele aquilo que tem te machucado. Aquilo que está sangrando dentro de você. Para que Ele sim possa tomar uma atitude. Porque se você não apresentar para Ele, Ele vai entender que está tudo bem para você. E não é isso que Ele quer. Ele te conhece melhor que todas as pessoas aqui na face da terra. Por mais íntima que a pessoa seja de você, Ele te conhece. Existem coisas que precisam morrer para que outras possam viver. Existem relacionamentos que precisam ser perdoados. Às vezes nós convivemos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso local de trabalho. E nós criamos problemas, ou temos problemas com outras pessoas e não perdoamos. E sabe o que esse véu faz na nossa vida? Nos aprisiona. Porque tem coisas que você deixa de fazer, porque você não quer ir no lugar. Porque a pessoa que você precisa perdoar, liberar o perdão, vai estar lá. Existem pecados que precisam ser confessados. Existem pecados, e eu sempre falo, irmãos, que sozinhos nós não conseguimos abandonar. Nós precisamos buscar em Deus, na intimidade com o Espírito Santo, para que Ele nos fortaleça. E como nos fortalecer no Espírito, para que o Espírito se sobressaia à carne. Não fuja do processo de Deus. Não fuja do debridamento de Deus. Às vezes você tem casos de pessoas que estão aqui hoje, que talvez você vai ouvir essa mensagem, vai entender o que precisa ser curado, você vai conversar com Deus, vai apresentar para Ele aquilo que precisa ser tratado, e você vai pensar, um culto foi suficiente. Existem milagres, existem causas que as pessoas têm uma cura instantânea. A gente já viu vários milagres. E esses milagres ainda acontecem. Mas tem pessoas que precisam passar pelo processo. Então, não fuja desse processo de Deus. Não pense que é só um culto, é só uma oração. Se uma pessoa orar por mim, se tal pessoa orar por mim. Não pense que é só isso. O processo, para algumas pessoas, ele é longo. No versículo 14 fala assim, mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E este véu só pode ser removido em Cristo. Não abandone o tratamento que Deus começou a fazer na sua vida.
Se você está passando pelo processo de Deus, se está doendo, se já está sangrando, ou se você vai começar a passar por esse processo hoje, não abandone esse tempo com Deus. Continue buscando, continue frequentando uma célula, continue vindo aos cultos, continue se relacionando com irmãos e pessoas que no momento que você está com muita dor, que está doendo, aquela pessoa vai te segurar na mão e vai levantar. Ou aquela pessoa que vai falar assim para ti: confia no processo do Senhor, confia em Jesus, porque Jesus, Ele te pega no colo, irmãos. Só que o processo você tem que passar, porque você tem que entender que a cura, ela vai vir. E se fosse algo que você não precisasse participar, não seria provável que talvez você voltasse a cometer o mesmo erro? Ou talvez você voltasse o ciclo, se colocasse na mesma situação? Então não fuja do processo. Semana passada o pastor falava sobre o véu do templo. O véu do templo foi rasgado. Então por que nós colocamos e construímos outros? Eu lembro que o pastor falava que o acesso a Deus depende de quem? Depende de quem? O pastor falou semana passada. Depende de mim e de você. Depende da escolha. O pastor falava também que o véu ele foi rompido de cima a baixo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem concedeu acesso foi o Senhor. Não foi nós que conquistamos porque somos queridos, porque somos bonitos ou porque somos a criação do Senhor. Ele permitiu, quando Ele entregou Jesus, o último sacrifício necessário aqui na terra, para nos salvar. Então, se o véu foi rompido, aquele véu que limitava o acesso, por que nós temos construído outros véus? Por que nós estamos buscando um caminho que nos separa dele? Por que nós estamos buscando um processo que não me cura? Enquanto eu não deixar o meu véu ser removido, Jesus não pode trabalhar na minha vida. Jesus não pode trabalhar, irmãos, na minha vida e na sua vida. Eu tenho que deixar claro aquilo que eu preciso. Eu tenho que conversar com Deus. Em 2 Coríntios ainda, Paulo fala, no versículo 16: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Irmãos, sempre que alguém se volta para o Senhor, Paulo já está dando a dica. O véu é removido. Mas como é, Vanessa, se voltar ao Senhor? Primeira coisa, irmãos, pare de fugir. Pare de esconder o seu problema. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça o seu problema diante do Senhor. Abandone as desculpas. Abandone as justificativas. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você é pecador. Confesse. Busque naquele que pode remover o véu. E quem pode remover o véu é Cristo. Mas você precisa se voltar ao Senhor. Você não pode se conformar só com um culto, só com uma célula. Você tem que buscar intensamente. Se eu tenho uma ferida e essa ferida ela está ali, ela está podre, ela está começando a feder, eu não vou correndo no médico buscar o socorro. E aí o médico vai me falar: você tem que vir aqui todo dia. Essa ferida precisa de curativo todo dia. Todo dia nós vamos abrir ela. Nós vamos ver se criou mais alguma casca, se ainda tem um processo infeccioso. Nós vamos limpar, nós vamos tirar. E vai sangrar de novo. E vai sangrar de novo. E todos os dias eu estou num processo. Mas esse processo é com o Senhor. É eu e o Senhor. Todos os dias eu vou orar e vou demonstrar para Ele qual é a minha ferida. Sabe o que vai acontecer? Existem pessoas que têm feridas de estimação. Tem pessoas que têm feridas e elas entram num processo de autocomiseração.
elas entram num processo de coitadinhos. Elas usam essas feridas como muletas. Quando você buscar no Senhor, todos os dias, limpar essa ferida, demonstrar para Ele que você está interessado em ser curado, você mesmo vai se convencer. Você mesmo vai mudar o teu caminho. Você mesmo vai mudar as tuas atitudes. Você mesmo não vai ter vergonha de revelar o seu verdadeiro eu. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de Jesus. Nós temos que reconhecer que nós estamos vivendo realmente o Evangelho. Assim como as pessoas, quando eu busco e me volto ao Senhor, nós temos que querer ser como Moisés quando desceu do monte. As pessoas viam que ele esteve na presença do Senhor. Assim temos que ser nós. A nossa vida, ela tem que refletir Jesus. Tudo que nós formos fazer, as pessoas têm que conseguir enxergar. Porque se isso não acontece, nós estaremos vivendo igual aos fariseus. Quem sabe a tua condição de cristão hoje é: eu não faço isso, eu não como aquilo, eu não bebo, eu não fumo. Talvez para você, hoje, a tua condição de ser cristão é isso. Você poder falar que você não fala, que você não faz algumas coisas, porque parece aos olhos humanos que é legal. Não era isso que os fariseus faziam? Não era isso que os fariseus estavam tentando fazer ao apontar os alimentos que os discípulos estavam comendo, ou quando estavam comendo, como estavam comendo? Será que nós não estamos sendo um pouco fariseus em alguns momentos da nossa vida? Será que a minha vida cristã, ela não se limita ao fato de eu falar que eu não faço mais isso? Ou será que quando eu estou na companhia das pessoas, elas conseguem ver Jesus através de mim, das minhas atitudes? Será que hoje eu tenho a capacidade de tirar o véu e deixar que Jesus me conheça verdadeiramente como eu sou? E aí? Qual é o meu termômetro de cristão? Eu estou mais para o lado de ser parecido com o fariseu? Ou estou indo mais para o lado de ser parecido com Jesus? Então, quando a gente fala em se voltar para o Senhor, nós temos que entender que nós não temos mérito em conquistarmos novamente o acesso. O mérito foi de Deus, Ele que abriu o caminho. E esse caminho, nós temos que entender, no versículo 17 vai falar: pois o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós temos que buscar por essa intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que buscar essa liberdade do pecado. Nós temos que buscar essa liberdade da condenação, da escravidão. Irmãos, nós temos que buscar remover esse véu que só Cristo pode fazer na nossa vida, para que nós nos tornamos pessoas livres. Porque sempre que eu tenho um véu, que eu preciso esconder alguma coisa, eu me torno prisioneiro. E toda prisão nos limita. Toda prisão gera cadeia espiritual. Então tem coisas na nossa vida que são limitadas de acontecer, porque nós não resolvemos outras. Nós não cuidamos das nossas feridas. O que gera a verdadeira glória em nós é a presença do Espírito Santo. Não há como refletir aquilo que nós não estamos contemplando. Irmãos, olha só. No versículo 18 fala assim, ó: todos nós,
Paulo está falando para uma igreja que já está vivendo a nova aliança, não a velha aliança de Moisés. Está vivendo a aliança de Jesus Cristo, que é muito mais poderosa e gloriosa, como Paulo mesmo fala nessa palavra, do que a antiga aliança. Ele fala assim: pois todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Irmãos, prestem atenção. Existe aqui uma ordem. Primeiro, o véu é removido. Nós não podemos inverter as ordens. O véu é removido. Segundo, nós contemplamos a glória. Nós podemos ver a glória. Terceiro, então nós refletimos a glória. Irmãos, nós não podemos querer refletir ou transmitir algo que nós não temos contemplado. Então, quando eu me volto para o Senhor, que eu preciso dele, que só Cristo pode remover esse véu, eu tenho que remover o véu, eu tenho que contemplar a glória, e aí sim, essa glória vai poder ser refletida na minha face. Não existe outro caminho. Eu não posso refletir a glória antes que o véu seja removido. Não existe como inverter os caminhos. Ninguém consegue refletir aquilo que não contempla. O Senhor, ao Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com eles. 2 Coríntios 3:18. E aí você vai falar assim: eu vou cuidar da minha ferida. E Jesus vai me transformar de tal maneira que a cada dia mais eu sou mais parecido com Ele. Mas essa ferida, ela deixou uma cicatriz. Aleluia! Se Ele te curou, essa cicatriz, ela vai servir de testemunho. Talvez essa cicatriz, ela vai servir para curar outras pessoas. Talvez o teu testemunho vai ser o testemunho que vai edificar a vida do outro. Talvez a pessoa vai olhar para você, como alguém olha para mim hoje, e vai falar assim: de onde Deus tirou ela? De onde Jesus salvou ela? De onde Jesus libertou ela? Dali, se Ele pôde me tirar de lá, Ele pode tirar você, e as suas cicatrizes, elas servirão de testemunho para outras pessoas. Então não fuja do processo, se volte para o Senhor, permita que Cristo remova esse véu. Esse véu só pode ser removido em Cristo, que Ele cure as tuas feridas. Não tenha vergonha das cicatrizes que você carrega, porque se elas já são cicatrizes, significa que você não abandonou o processo. Significa que você permaneceu firme com Jesus. Significa que você foi vitorioso. Significa que aquela ferida, ela não vai mais feder na tua vida. Significa que aquilo que você abandonou não vai servir mais para te incriminar. Não vai ser necessário usar um véu. Aquilo que está curado não fede mais. Aquilo que está curado não vai voltar a apodrecer. Mas se permita passar pelo processo, que é o processo que vai fazer você não olhar para trás. Você não querer voltar a repetir os mesmos erros. Porque você sabe que o processo vai doer, mas ele vai te curar. E agora, eu quero te perguntar mais uma vez: qual é o teu véu hoje? Qual é o teu véu? O que está acontecendo contigo? O que você tem escondido? É um relacionamento que não está bem? É uma casa que está virada num caos? É uma ferida de um abuso?
É uma ferida da tua infância? Talvez uma rejeição? Que véu você tem usado hoje? O véu do orgulho? Um véu que não te permite pedir ajuda? Não te permite perdoar? Qual é o teu véu? Até quando você vai dizer que está tudo bem? Irmãos, só fala que está tudo bem quando não está quem usa véu. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Nós precisamos ser quem nós realmente somos. Nós precisamos mostrar para Ele aquilo que está nos machucando, aquilo que está sangrando. Eu quero ler por último agora com vocês, no livro de Marcos, no capítulo 3. Marcos 3. Quero que você preste bastante atenção. Versículo 1. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Amém, irmãos? Se o ministério de louvor quiser subir. Irmãos, imagine aí que a tua ferida, que o teu problema, que o teu pecado, que a tua dor, que aquilo que hoje você está escondendo, seja como a mão daquele homem lá. Imagina que o homem estava lá. Ele até queria ser curado, mas ele estava lá no cantinho dele. E talvez ele estava com a mão escondida. Quando Jesus chama o homem ao centro, ou ao meio, ou aquele lugar, não sei qual era a disposição, mas Jesus fala para o homem: vem até aqui. Irmãos, Jesus fala para ele, e ele vai, e o homem vai até lá na frente. E Jesus fala para ele: estenda a tua mão. Vocês estão entendendo que a mão mirrada daquele homem era o que denunciava a deficiência dele? Vocês estão entendendo que Jesus pediu para que ele saísse do lugar dele? Jesus pediu para que ele ficasse exposto naquele lugar. Não bastava só isso, ele está diante das pessoas. Ele tinha que apresentar ao Senhor aquilo que ele queria que fosse curado. Então essa passagem, ela vem para completar aquilo que a gente ministrou sobre o véu que esconde. Você precisa apresentar diante de Jesus. E a palavra fala que quando ele apresenta a mão, quando ele apresenta o problema dele diante de Jesus, a mão foi restaurada. E hoje o que o Senhor quer te falar é:
permita que eu remova o véu. Esse véu ele só pode ser removido por Jesus. Permita que Jesus remova esse véu da sua vida. Seja ele qual for, seja a sua condição qual for, seja qual for o tamanho da sua ferida, se ela sangra, seja qual for o seu problema. Se o teu problema é um trauma de infância, se o teu problema é um problema atual, se você está com um problema no teu relacionamento, no teu casamento, com um familiar, se o teu problema é um problema financeiro, se você está em um emaranhado de problemas financeiros, Jesus ele te fala hoje, vem até aqui. O que Jesus quer te falar é, não fique confortável no seu lugar. Você não pode estar confortável na situação que você está. Se você quer resolver, você tem que dar um passo. Você tem que ir até Ele. Jesus te chama para você ir até Jesus. Ele pode remover o teu véu. O Espírito pode revelar. O Espírito pode convencer. O Espírito pode curar. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Eu quero que você se coloque de pé e feche seus olhos. Vá fechando os seus olhos. E neste momento, você vai começar a apresentar diante de Jesus. Apresenta diante dele, primeiramente, o véu que ele precisa remover da tua vida. Apresenta diante do Senhor aquilo que você está escondendo, aquilo que você usa para esconder. Apresenta diante do Senhor as mentiras. Apresenta diante do Senhor o orgulho, a vaidade. Apresenta a falsidade. Apresenta diante do Senhor a religiosidade. Vá demonstrando para Ele esse véu que você quer que Ele remova. E o Espírito Santo que está aqui hoje, nessa noite, Ele pode começar um verdadeiro processo na tua vida. Ele pode começar a fazer um debridamento nas suas dores, nas suas feridas. Ele pode tirar tudo aquilo que está morto. Ele quer te fazer cicatrizar as dores. Ele quer te fazer parar de sangrar, mas você precisa apresentar diante dele qual é a tua dor, qual é a tua ferida, qual é o teu trauma. O Senhor hoje está aqui curando. Ele está curando sentimentos de rejeição. Ele está curando sentimentos de orfandade, de abandono. Ele está curando corações orgulhosos. O Senhor está curando relacionamentos nessa noite. Que você possa, neste momento, apresentar diante dele, sem vergonha. Que você permita que ele exponha a tua face. Que ele olhe para você e ele traga cura para a tua vida. Que ele inicie um processo, mas que esse processo você não possa abandonar. Tire o véu. Hoje o Senhor te fala, tire o véu. Tire o véu. Jesus te fala, estenda a tua mão. Apresenta a tua dor. Apresenta a tua ferida. Que você já comece a apresentar ao Senhor em pensamento aquilo que você quer que Ele cura. E nós vamos orar. E nós vamos orar neste momento para que Ele comece verdadeiramente um processo, um milagre na tua vida.